Bom dia! Bom dia. Hoje, 19h30, a 7ª aula do livro O Tempo Chegou, pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje tem aula, à noite, 19h30, ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook. O tempo chegou, tá bom? Então, 19h30, hoje... Hoje, 19h30, pelo YouTube e pelo Facebook. O tempo chegou. 7ª aula já. 7ª aula. 7ª aula. Não chegamos nem na metade da metade do livro. Faltam muitas aulas. O livro é grande, né? É, grande. Ensinamento de Meixo Sama, Sacrifícios Impostos aos Trabalhadores, publicado no livro Mistério da Grande Natureza, editora Luxoriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Hoje, 19h30, 7ª aula, livro O Tempo Chegou. É hoje? Pelo YouTube e pelo Facebook. É hoje. Não vai esquecer. Não esquece. A aula de hoje vai ser muito importante. 19h30. Tá bom? Tá bom. Pulverizar inseticidas e lançar adubo ao solo exige muito cuidado e mão de obra especializada. Menos no Brasil. No Brasil qualquer um pega lá, põe, sai jogando. Tem especialização, não. Principalmente pequeno produtor, né? Grande produtor tem todo o maquinário, avião, passa jogando, né? O problema fica uma nuvem, sabe? Então, você tem algum vento um pouco mais para lá, um pouco para cá, e tem morador perto, vai respirar veneno. Não tem para onde correr. O ar fica totalmente cheio de veneno. Né? E dá muito problema, viu? Muito problema. Você respirando aquele veneno ali puro, né? Tem havido muitos casos de intoxicação e até morte por envenenamento motivados por esse perigoso trabalho. Além disso, ainda se acrescenta ao mal resultante do uso de tais produtos o problema do custo, que é bastante elevado, exigindo do agricultor uma soma considerável de dinheiro para adquiri-los. São caros. Tanto o adubo quanto o veneno, o agrotóxico, é caro. É caro. Podia cortar o custo, né? Não gasta mais com isso. Faz igual a gente não gasta nada. Nem um centavo, nunca gastou. Nem com adubo, nem com veneno, né? Nem tem. Nada. Zero. A bênção, né? Uma bênção. Aumento das nuvens espirituais do solo e diminuição do seu poder produtivo. Quanto maior for a quantidade de substâncias artificiais utilizadas, mais nublada se torna a energia espiritual do solo e, consequentemente, o seu poder reprodutivo enfraquece. Daí a razão de aparecerem inúmeros insetos e uma variedade incrível de pragas cada vez mais potentes. Esse fato conduz ao emprego em quantidades enormes de venenos cuja ação perniciosa sobre o solo o torna progressivamente sem vida. A mesma essência do que Meixo Sama fala sobre o ser humano e as intoxicações do ser humano. Mesma coisa. Só muda o ser humano para a planta, para o solo.
Fala, quanto maior a quantidade de substância artificial utilizada, mais nublada fica a energia espiritual do solo. A gente também. Quanto maior a quantidade de substância artificial que a gente utilizar, mais nublado fica o nosso espírito. Não tem diferença nenhuma. Essência do ensinamento de Meixo Sama é uma só, é simples, muito simples, simples demais até, né? A gente fica, porque o ser humano é acostumado com complicar tudo, nada tá bom, tudo tá ruim, desse jeito não é bom, é melhor do outro, aí começa aquela discussão. Detalhes tão pequenos de nós dois. Né? São pequenos, detalhes tão pequenos. Né? Então, para eliminar essas nuvens, aparece na agricultura insetos, pragas, né? E no ser humano, para eliminar as impurezas, aparecem vírus, bactérias. E é assim que não tem o que fazer. Sujou, vai aparecer uma praga para limpar. E aí usa mais veneno. E aí vem uma praga mais forte. E aí põe veneno mais forte. E assim vai indo. Até que chega uma hora que o próprio solo está tão contaminado que não tem como colocar mais nada lá. Se uma pessoa comer aquela planta, é caixão e vela preta, morre. Tão contaminado que está. Solo, né? O vício do adubo. Como muitas vezes já falei, o emprego de adubos pode ser comparado ao vício das drogas. Quando alguém começa a usar algum tipo de substância química, de início, sente um bem-estar muito grande, fica com a mente tão clara que não consegue esquecer aquele sabor indefinível. Assim, pouco a pouco, vai caindo num abismo do qual não consegue mais sair. Ao encontrar-se num estágio de forte dependência, caso lhe falte a droga, a pessoa fica desesperada, uma vez que sofrimentos insuperáveis começam a surgir. Já não consegue mais suportar-se a si mesma, nem fazer nada para superar-se. Então, mesmo sabendo que está dominada por algo muito prejudicial, não tem forças para sair do abismo em que se encontra. Daí o motivo de muitas vezes o viciado tornar-se um ladrão ou até assassino para conseguir manter o vício que o escraviza. São ocorrências terríveis, comumente mostradas nos jornais. Hoje em dia a gente não precisa nem de jornal. A gente anda pela rua e vê situação, né? Pessoa drogada. Parece um zumbi. Parece um morto-vivo. É terrível e faz coisas inimagináveis para conseguir se manter, né, no vício. E não tem força para sair. Tanto que pela Organização Mundial de Saúde é considerado não um criminoso, mas um doente. Uma pessoa doente, né? A pessoa está viciada em droga. Uma dependência química, física, mental e espiritual. É terrível, terrível.
Aplicando essa comparação às plantas, dá para entender claramente o que acontece na agricultura. Nos dias de hoje, o solo, especialmente o japonês e o brasileiro também, está completamente viciado em fertilizantes e inseticidas. O solo está totalmente dependente daquela substância que põe nele para a planta vingar. É uma situação bastante grave, mas os agricultores, semelhantes a dependentes químicos, estão cegos, pois há muito tempo acreditam no uso de adubos como algo indispensável à planta. Por isso, não conseguem despertar e entender que nutrientes artificiais danificam as plantações da mesma forma que as drogas estão destruindo os seres humanos. Diante de tal constatação, quem já ouviu os ensinamentos sobre a agricultura da grande natureza está deixando de utilizar adubos. É, porém, notório que no começo os resultados não são plenamente satisfatórios. A terra perde o poder reprodutivo que ela tem. Não trabalha, fica esperando. Cadê o adubo? Planta também. Se você pega uma planta que é viciada em adubo e você põe ela num lugar que nunca foi colocado adubo, ela morre. Ela não sabe buscar o nutriente. Está dependente do adubo. O corpo humano, mesma coisa. Pessoa que toma aquelas cápsulas de vitamina, se você tirar, corpo não tira mais vitaminas depois do que você come de comida. Não tira. Você fica dependente. Fica como vício, né? Depende daquilo. Terrível. Por esse motivo, muitos entendem que se não forem acrescentados fertilizantes, as colheitas serão pouco compensadoras. Deixam então de praticar a verdadeira arte agrícola e voltam aos antigos hábitos. Somente quem tem como base a fé não vacila e continua firme na prática do ensinamento, pois de fato entendeu plenamente o exato valor da agricultura da grande natureza. Para melhor compreensão, vou analisar o processo do cultivo do arroz. De uma maneira geral, ocorre o seguinte: no começo, quando se transplanta a muda, a folha apresenta uma cor amarelada e haste fina. Comparado às plantações convencionais, parece um produto bem inferior. Por isso, os agricultores, incrédulos, ao observarem esse estágio, riem e desprezam o novo processo. É como a gente está passando por essa fase lá em Miracatu. Em algumas coisas, não em tudo. Mandioca, por exemplo. Uma maravilha. Coloca lá, nasce, não precisa acrescentar nada, né? Mesmo, na verdade, nunca precisa acrescentar nada, mas nasce, dá mandioca lá que não acaba mais. Inclusive, a gente está pensando em doar para uma creche, escola, alguma coisa, porque senão vai perder.
plantou muita mandioca e não tem onde colocar tanta mandioca. Não tem quem come. Aqui é pouca gente, né? A gente ainda se esforça para comer, mas também todo dia a mandioca acaba enjoando um pouco, não sei, eu pelo menos. Mas tem pessoa que está comendo todo dia mandioca. Parabéns, né? Não, maravilhoso, porque não tem veneno, não tem nada, né? Ótimo. Banana já está mais difícil. Está difícil, né? Ela ainda está... Por quê? Porque a gente comprou muda de banana. A gente comprou muda de banana. Então, muda de banana já veio viciado. E a gente não põe nada. Então, ela tem dificuldade de pegar tudo da terra para dar fruto, produzir fruto, né? Então, a quantidade ainda é pequena. Porém, isso é temporário. Daqui a pouco vai começar. Que nem agora, antes demorava para vir um cacho de banana, agora está vindo sempre. Todo culto está vindo banana. Às vezes 2 vezes por mês vindo banana, né? Claro que tem a época dela, né? De dar o fruto, de tudo. Tem uma época que não tem mesmo, né? Abacaxi também dá. Bem pequeno, não é aquele grandão, pequeno, porque abacaxi mesma coisa. Tudo que a gente plantou lá, palmito a gente também está sempre tendo, mas pequeno, demora, porque planta estava tão viciado. Com a mandioca não aconteceu. Primeiro, eu ganhei, não é muda que chama, né? É a maniva da mandioca lá do templo da mandioca que já é plantado lá há muito tempo e que já sabe buscar na terra o que precisa, né? Além disso, é a mesma região. Mandioca veio, mesma região, é perto, nosso sítio é perto da Fazenda Dourada, que fica em Ibiúna e Miracatu, é a mesma região, né? E no sudeste. Então é mesmo tipo de solo, né? Mesmo tipo de solo. Então dá muito mandioca, né? Outra muda, eu ganhei também da vizinha, né? Logo quando a gente comprou o sítio, perguntei: a senhora planta mandioca? Planta. A senhora tem maniva? Tenho. E foi aparecendo, as pessoas foram dando. Então pequenos agricultores que, acredito eu, que não colocava quase nada na terra. Tem muita gente que não põe. Por exemplo, onde a gente tem o sítio é uma região que acho que é a região mais pobre do estado de São Paulo, né? Aquela região do Vale do Ribeira. E pequeno agricultor, ele não tem dinheiro para comprar adubo e agrotóxico. Ele vai plantando na raça mesmo, graças a Deus. Às vezes não ter dinheiro... Melhor coisa. A senhora acha? Pode me dar o seu. Nessa parte, né? Nessa parte. Dinheiro é bom, sempre bom. O que precisa é a consciência, né? A consciência que precisa, a sabedoria disso. Saber isso, atentar para isso. Ver que dá, então para que vai colocar, né? Não precisa. Não precisa. Não é o único fator. Colocar ou não colocar adubo para ter, né? Tem o fator humano, tem o sonem do ser humano, tem você tá lá dando amor para aquilo, vem, é um adubo. O amor do ser humano é um adubo para a planta, sabia? O cuidado que você tem, né? O respeito que você tem, né? Se ministrar de orelha, então, acelera bastante.
Então, como o Mestre-sama estava falando, que é a pessoa que está acostumado a colocar adubo e ver aquela produção grande, sempre dando, você quer falar, tá bom, eu gostei da ideia de não colocar adubo, não colocar nada, eu vou fazer isso, mas terra já está contaminado. Então, quando você começa a fazer e não dá adubo, diminui muito a produção. Muito, pode até zerar. Põe lá e não dá nada. Entendeu? E aí a pessoa desiste. Ah, não dá. Preciso disso daqui para sobreviver. Então não é fácil. A gente, como não precisa daquilo para sobreviver, a gente está fazendo. Diferente, o que der, a gente agradece. Se não der, a gente compreende. Entende? Né? Por sua vez, quem está praticando o método da agricultura da grande natureza fica preocupado e eleva preces ao céu. Então, após 2 ou 3 meses, começa a haver uma melhora e na época da floração, o progresso já se torna evidente, deixando o plantador mais tranquilo. Entretanto, a serenidade total só vem na época das colheitas, quando os resultados são plenamente satisfatórios. É nesse momento que os agricultores podem, de fato, comprovar que obtiveram um produto além das expectativas, qualidade excelente e um considerável aumento na quantidade obtida, cereal com brilho mais intenso, maior consistência, além do sabor incomparavelmente melhor. No que diz respeito à classificação do arroz em primeira ou segunda classes, observa-se um acréscimo de peso que varia entre 5% e 10%. Também, depois de cozido, nota-se um aumento de volume que oscila entre 20% e 30% a mais do que naquele de cultura convencional. Quanto ao consumo diário, embora a pessoa coma apenas 30% do que de costume, ingere outro tipo cultivado com adubo e sente-se plenamente satisfeita. Hoje, aqui no Brasil, não conheço ninguém que planta arroz do jeito que Mestre-sama ensinou. Já teve, né, em Guaramirim, em Santa Catarina, uma pessoa, uma membro, né, ministra, que lá tinha plantação e era um arroz realmente, você vê pelo sabor. Então, por exemplo, hoje muitos membros aqui do templo, a gente come aquele arroz biodinâmico da Volkmann, que é produzido em Santa Catarina também, e que é orgânico, né? Biodinâmico. Se eu vou em algum lugar e tem arroz e eu como, é difícil comer, porque a diferença é muito grande de sabor, muito grande, assim, enorme, qualidade. Imagina o de Mestre-sama então, né? Como seria? Tendo em vista todas essas vantagens, quero explicar-lhes com mais alguns detalhes o porquê de, no começo, as plantas cultivadas segundo o método da agricultura da grande natureza demonstrarem uma aparente inferioridade quando comparadas às de técnica convencional, o que também é que tanto as sementes quanto o solo contêm um elevado nível de toxinas provenientes dos adubos anteriormente utilizados. Esse problema, no entanto, vai desaparecendo aos poucos
planta e solo retomam sua vitalidade original e ambos melhoram de maneira espantosa. Acredito, inclusive, que os próprios agricultores de métodos tradicionais devam perceber que quando chove muito, o arrozal fica mais cheio de vida e a produção aumenta. A razão dessa ocorrência reside no fato de a água da chuva ter limpado o excesso de toxinas de adubos presentes no solo. Embora os agricultores conheçam essa lógica da grande natureza, ainda assim, se as plantas não crescem bem, acrescentam-lhe terra nova. Pensa que a terra está cansada. A planta tirou o nutriente da terra e a terra agora está sem nutriente. Tal costume vem do fato de pensarem que o solo se torna fraco e precisa ser renovado cada vez que fornece nutrientes para o desenvolvimento do trabalho agrícola. É, porém, um conceito deveras falso. Realmente, a debilidade da terra advém dos adubos colocados ano a ano. Então, o que de fato ocorre é uma inversão da verdade, por se encontrarem os agricultores dominados pela superstição dos adubos. Então, é uma situação muito difícil, muito difícil. Situação que a gente chegou, é como o Mestre Sama fala, é um beco sem saída. A pessoa não vai na frente e não volta atrás. Todo aspecto. Ensinamento de Mestre Sama é fácil entender, mas é tão difícil. Por quê? Porque a crença que a gente tem é muito diferente do que Mestre Sama propõe, do que Deus, através de Mestre Sama, está falando para a gente. Olha, fizeram assim, agora para, não façam mais assim, façam dessa maneira que eu vou falar. Aí Mestre Sama escreveu como que Deus quer que faça. Mas é tão difícil. A pessoa vem aqui receber Jorei. Por quê? Porque está doente. Aí vem receber Jorei. Aí você explica para ela o malefício do tratamento médico. O que remédio é veneno. Que o remédio produz doença. E ela está doente por causa dos medicamentos. A pessoa não aceita. Ela imagina, vocês, como assim? A ciência comprova por A mais B mais C. Pode comprovar do jeito que quiser, mas resolve o problema? Todo mundo continua doente. Quantidade de hospital só aumenta. O número de doenças cada vez é maior. Aparece nova doença sempre. Agricultura, mesma coisa. Você fala para a pessoa assim, aí a pessoa fala, mas até pode gostar da ideia, não é? Mas quando a pessoa vai colocar em prática e vê que diminui tanto a produção, a pessoa fala, não, vou colocar adubo, deixa para lá isso daí, não é? É como uma pessoa que vem receber Jorei, ela quer uma melhora imediata, mas o corpo está tão cheio de nuvem, a pessoa está tão intoxicada que é difícil você restabelecer prontamente a saúde da pessoa. E a pessoa fala assim, pô, se eu não tomar remédio, eu vou ter que ficar com dor. Eu não quero ficar com dor, eu vou tomar remédio que se dane. E é assim que é. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até mais tarde, se Deus quiser, 19h30, a 7ª aula. Livre, o tempo chegou.